Esse é um lugar muito especial para mim. Essa comunidade ocupa um lugar muito especial no meu coração, tá? Até por conta do Kids, né? Eu vejo que essa é a comunidade mais acolhedora e mais inclusiva que eu conheço, tá? A gente que trabalha com crianças, com pessoas neurodivergentes, pessoas com necessidades especiais, o que a gente mais busca é espaço para a gente poder conscientizar, para a gente falar um pouquinho sobre a nossa prática do dia a dia e as necessidades que nós temos para poder incluir, para poder fazer a diferença na vida daquelas pessoas que hoje se sentem desamparadas. Essa é a palavra, tá? Então, nesse espaço, eu me sinto muito feliz, porque aqui a inclusão ela acontece. Aqui é um espaço que, com toda certeza, nasceu primeiro no coração de Deus. E vocês levam essa missão, viu, pastor, Marisa, todos vocês que estão aqui, todas as pessoas que trabalham aqui, vocês levam com afinco, com responsabilidade, com muito amor essa missão. Tá? Chamo de missão, porque isso é o que eu repito todos os dias na minha prática clínica, com os meus colegas de trabalho. Quem trabalha com autismo não pode considerar que tem um trabalho. A gente tem uma missão. A gente tem uma missão de deixar alguém melhor para esse mundo. A gente tem missão de ajudar uma família a se reestruturar depois de um baque difícil, porque um diagnóstico não é fácil. Tá? Quando a gente recebe um diagnóstico de um transtorno, a gente sabe que transtorno não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. E quando a gente fala em autismo, a gente entende que é uma condição, é um jeito de ser. E para essa pessoa ser, ela precisa de condições. E quem cria essas condições somos nós. Eu, você. E é por isso que eu estou aqui hoje. Nessa quarta-feira, nessa última quarta-feira, dia 2 de abril, em 2007, a ONU instituiu que no dia 2 de abril seria o dia de conscientização do autismo. Por quê? Esse dia específico, por conta da necessidade de difundirmos informação. Informação verdadeira, não esses mitos que a gente vê na internet. Tá? E aí, o que a gente percebe nesse dia 2 de abril? É um dia de conscientização? Sim. Mas e os 364 outros dias do ano? A gente faz o quê? Dia 2 de abril, quando eu abri a minha rede social, tinha uma chuva de publicações. Todo mundo levantando a bandeira da inclusão. Eu defendo a bandeira dos autistas. A minha bandeira é azul. E vamos lutar pela causa dos autistas. Né? E a gente vê tudo isso, nossa, que bonito, que legal. Né? Mas o que eu, de fato, reflito a partir de tudo aquilo que eu estou vendo? Desculpa se eu falar demais, tá, pastor? Já falei hoje que eu fiquei meio injuriada com algumas coisas que eu andei vendo. Né? Vou compartilhar algumas com vocês. Por exemplo, até escolas. A gente vê escolas postando, fazendo ações. Né? Vamos lá, gente, vamos lá pintar a bandeirinha azul. Vamos lá fazer um desenho, vamos fazer um cartaz, vamos publicar, vamos mostrar que a gente precisa incluir as pessoas com autismo. Mas é a mesma escola que, no meu dia a dia, eu vejo que nega matrícula para criança com autismo. Percebem? Percebem? Olha a sociedade que a gente está vivendo. Que na frente é uma coisa, mas na prática é outra. Então, é a mesma escola que nega matrícula, levanta a bandeira de que eu defendo a inclusão. A mesma pessoa que não se coloca à disposição para poder ler, para poder estudar um pouquinho, para poder entender o que é o autismo, o que é esse tema, é essa pessoa que viraliza uma publicação, copia de um, copia de outro. Então, a gente vai precisar acordar um pouquinho para uma realidade. Por que uma realidade? Eu comecei a trabalhar com autismo em 2007 para 2008. Assim que eu me formei, eu recebi o meu primeiro paciente autista. E eu tive que me virar nos 30 para poder aprender o que era isso, porque a faculdade não me preparou. Tá? A teoria é uma coisa, a prática é outra. Meu primeiro atendimento com uma criança com autismo, a gente está lá recém-formada, né? A gente fala, nossa, que legal, meu primeiro paciente autista. Quando terminou o atendimento, eu devia ter uns 100 fios de cabelo a menos, eu estava mordida, essa criança tinha escalado a minha janela,
E aí a gente pergunta, nossa, que realidade difícil, né? Difícil para quem? Difícil para mim, que não sabia o que fazer. Eu tinha responsabilidade por aquela criança e eu não conseguia ajudar naquele momento. E o que eu fui fazer? Botar a viola nas costas e ir embora estudar, porque eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que cumprir o meu papel. E eu estou aqui hoje cumprindo o meu papel. Sabe por quê? Porque lá em 2008, as pesquisas mostravam para nós que a cada 150 crianças nascidas, uma era autista. A última pesquisa saiu em 2003. A cada 36 crianças, uma autista. Olha, gente, olha a realidade que a gente vive hoje. Só que eu faço um convite a vocês agora, para vocês refletirem junto comigo. Esse número de 36, será que ele é real? Todo mundo hoje tem acesso a diagnóstico? Todo mundo tem grana, tem dinheiro para bancar uma boa avaliação para saber se essa pessoa tem autismo ou não? Eu falo no âmbito infantil, mas hoje a gente tem pelo menos 20% das avaliações que a gente faz na clínica é avaliação de adulto. A gente tem diagnosticado, sim, muitos adultos com autismo. Ai, mas por que agora esse boom? Por que agora? Por quê? Porque hoje, graças ao bom Deus, graças a Deus, a gente tem condição de avaliar, a gente tem condição de se informar. Então, hoje, a gente vê as características e consegue reconhecer mais facilmente. É só por isso. Até então, essas pessoas tinham um diagnóstico errado. Até então, essas pessoas estavam escondidas. Até então, essas pessoas não sabiam o que tinham e viviam escondidas dentro de casa, sendo classificadas como antissociais. Por quê? Porque não conseguiam participar de um culto como esse por conta do barulho. Então, eu deixo de ir na igreja por conta do barulho intenso, porque eu não entendo o que eu tenho. E as pessoas também não vão entender. Quando se fala em inclusão, e a gente pensa, precisamos organizar um ambiente para incluir. É fácil falar isso com as deficiências visíveis. Uma pessoa, um cadeirante, por exemplo. Se um cadeirante chega ali, a gente sabe que ele vai precisar de mais espaço para poder se adequar aqui. Não é mesmo? Para usar o banheiro, a gente vai precisar adequar os espaços também, com barras, enfim. E a deficiência não visível? E o autismo? A gente faz o quê para incluir no espaço? Não é a cadeira, não é o espaço físico, mas é o som, é o cheiro, é o aperto, é o toque. E a gente precisa acordar para tudo isso. A gente precisa entender o que incomoda essas pessoas, porque cada vez mais essas pessoas estão próximas a gente. Esse número de 36 é errado. Ninguém hoje consegue dizer que esse número é verdadeiro, porque a maior parte da sociedade ela não tem direito a um diagnóstico assertivo. Por quê? Porque o SUS não oferece? A gente luta por políticas públicas, a gente quer que o SUS faça alguma coisa, mas e eu? E você? O que a gente tem feito para incluir alguém? Eu posso dizer com toda certeza que esse número de 36 ele cai basicamente para uns 15. A gente vai numa sala de aula observar a nossa criança diagnosticada e a gente vê mais duas. Uma andando na pontinha do pé, e aí você conversa com a professora diz, mas eu tenho um outro ali também que não está falando. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar? Tem, professora, tem. Chama essa família, vamos conversar. Ai, mas a família vai ficar meio receosa com a gente, né? Não, gente, não, a gente precisa tratar. Quanto mais cedo a gente descobre, melhor é. Quanto mais cedo a gente aceita, melhor é. Essa pessoa vai ter qualidade de vida. Mas a escola precisa cumprir o papel dela. O governo precisa cumprir o papel dele. Eu tenho que cumprir o meu. E vocês também. Todos nós temos uma responsabilidade com relação à inclusão. Até quando a gente vai aceitar que escolas neguem matrícula? Até quando a gente vai aceitar que essas crianças que conseguiram o direito de ter um apoio na sala de aula, conseguiram ter leis que favorecem a inclusão, mas adianta ter a lei se eu não ajudo essa lei a entrar em prática? Adianta ter a lei se eu não abro o meu coração para dizer, poxa vida, eu posso ajudar de alguma forma essa pessoa, mesmo que seja não olhando com olhos de julgamento.
quando eu estou, por exemplo, no mercado e eu vejo uma criança tendo uma crise. Eu já passei por isso, enquanto psicóloga, e me coloco no lugar das famílias. A gente faz o que a gente chama de treino de habilidades sociais. A gente leva as crianças para espaços da sociedade mesmo, aprender a comprar, pagar alguma coisa no supermercado, aí num parque, aí numa sorveteria. A gente leva essas crianças para que elas consigam se virar no meio de tudo isso. Tá? E aí, num supermercado, numa determinada ocasião, eu estava com uma criança de 4 anos de idade. E essa criança, a gente foi expondo ela devagar a esses pontos da sociedade, mercado, sorveteria. E aí chegou a hora da gente ir para um mercado com mais estímulos, que são estímulos, cores, luzes, sons, cheiros. A gente foi para um mercado bem grande aqui dessa cidade, né? Só que quando ele chegou lá, tinha um microfone bem alto falando sobre promoções, né? E essa criança se desregulou, porque devido ao som alto, essa criança sente dor. E essa criança deitou no chão e eu sentei junto para poder acolher, dizer que estava tudo bem, que ia passar, até a gente conseguir sair daquele ambiente. Uma pessoa de aparentemente uns 50 anos de idade passa pela gente e diz: um chinelo resolveria. É a falta de informação. A criança está em crise, a criança está sentindo uma dor, e aí a conclusão que a gente chega é que ela merece uma chinelada. Estou colocando exemplos bem claros assim do nosso dia a dia para que vocês entendam o quanto é importante a gente abrir os olhos e o coração. Porque essa é a realidade que a gente vive hoje. Mas essa não é a realidade que os meus pacientes precisam. Essa não é a realidade que os meus pacientes merecem. Eles merecem um mundo com pessoas mais informadas, com pessoas que tenham mais amor, mais empatia, que consigam se colocar no lugar do outro e que consigam entender que as nossas pequenas ações podem impactar diretamente na condição e na qualidade de vida do meu próximo. Nenhuma daquelas famílias escolheu ter um filho ou uma pessoa com deficiência. Mas eu escolhi esse caminho. Então, é minha obrigação. É meu papel difundir informação. E o nosso papel enquanto sociedade? É o meu papel enquanto terapeuta. Mas e o de todos nós? A gente pode sim ter um mundo melhor. A gente pode sim ter um mundo mais inclusivo. Mas depende de cada um. E essas frases de capacitismo, ai, tadinho, não é um coitadinho. É o jeito que o cérebro dele reage. É só um jeito diferente de ser. A gente vai precisar mudar muito a nossa mentalidade. A gente ainda precisa evoluir muito. Só que a humanidade vem evoluindo numa velocidade gigantesca. E lembra lá, vamos voltar de novo na proporção dos 36, que não é 36, que pode ser um 15. Daqui 10 anos, como vai estar essa sociedade, gente? Pensem comigo. É 1 para 1. Ou a gente acolhe, ou a gente aceita, ou a gente respeita, ou a gente luta por isso, ou daqui a pouco quem vai estar à margem da sociedade somos nós. Os excluídos seremos nós não abrimos os olhos. De 150 caiu para 80, de 80 para 60, 63, 40, 36... Mas tem muitas famílias também que não vão dizer que tem um autista em casa. Esse número de 36, vamos imaginar um censo passando na casa de cada um. A família que já passou por uma situação de exclusão, que já sofreu com isso, e que continua sofrendo com isso, ela não vai dizer que tem um autista ali naquela casa. Por medo. E medo do quê? Medo daquilo que a sociedade deixa de fazer, que é acolher. Então, se todo mundo se unir, a gente consegue ter um mundo melhor. A gente consegue ter um mundo mais inclusivo. Só que, para isso, eu não posso pensar só em mim. Eu não posso pensar só no meu conforto. E eu vou ter que adaptar aos ambientes, sim, eu vou ter que ajudar todo mundo a fazer isso. Porque essas pessoas com autismo, elas merecem. Elas merecem estar em todos os lugares, onde elas quiserem.
E do mesmo jeito que a gente coloca as barras de proteção para um cadeirante, a gente pode deixar um ambiente mais acolhedor para as pessoas com autismo. E que comecemos hoje. E que o que você está ouvindo aqui hoje, você consiga passar para alguém. Porque é assim que a gente vai caminhar. É assim que a gente vai fazer do nosso mundo um lugar melhor para a gente viver. E fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer. Que é amar aos outros. Que é cuidar uns dos outros. Eu amo essa comunidade de todo o coração, tá? E que vocês não entendam isso como um puxão de orelha, mas como um acorda, gente, vamos lá, vamos remar junto. Porque se todo mundo remar junto, a gente vai chegar num lugar legal. Um lugar de amor, de empatia e de respeito. Porque é isso que todas as pessoas merecem. Amém? Obrigada por esse espaço. E eu me coloco à disposição para tudo que vocês precisarem. Viu, pastor? Viu, Marisa? É para Deus, tá? É o que Deus quer. E se Deus quiser me usar para poder levar informação, eu não sou a dona da verdade, eu não sei tudo, mas o que eu souber e o que eu puder eu vou dividir, porque eu quero um mundo mais inclusivo. Eu quero salvar as minhas crianças. Amém? Obrigado, Jennifer. Deixa eu dizer algo para você. Que nós recebemos aqui agora é tão espiritual quanto a palavra que você veio com expectativa de receber. Sabia disso? Nós, às vezes, entendemos espiritualidade por um ponto, assim, muito religioso. E a Bíblia nos ensina o seguinte: filhos, vocês pecam porque vocês não conhecem as Escrituras e o poder que nela há. Então, vocês pecam por ignorância. A ignorância nos faz errar. A ignorância nos faz, às vezes, excluir. Então, nós precisamos, de fato, de mais atitudes e pessoas assim. Somos eternamente gratos, né? A Jennifer e toda a sua equipe. E eu queria que você pudesse carregar isso no seu coração. Que você pudesse preparar os ambientes. Quando você olha para a Bíblia vai dizer isso para você e para mim o tempo todo, como as pessoas preparavam o ambiente para receber a graça e a presença de Deus. Pessoas que em todo momento entenderam que ter relacionamento com Deus não tinha a ver somente com ela e com o próprio Deus, mas tinha a ver com aquilo que Deus confiava nas mãos delas. Todos os homens e as mulheres da Bíblia, você vai ver que eles lutaram por uma causa daquilo que Deus estava colocando no momento e no período daquela sociedade. Deus deseja salvar a todos. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Temos alguns minutos. Ela foi britânica, eu falei 15 minutinhos. Ela falou em 14. Merece um prêmio, não merece? Obrigado, Jennifer. Queridos, eu quero falar com vocês aí, ó, dando sequência nisso, quero falar com vocês sobre experiências com Deus. Toda vida cristã passa por uma experiência com Deus. Se você não passa por uma experiência com Deus, a sua vida cristã se torna uma religião. Então eu quero ler com vocês João capítulo 3, versículo 1 a 8. A gente vai avaliar um pouquinho se a nossa vida cristã, ela tem sido uma realidade. Começa por aquilo que já ouvimos aqui. Se você de fato tem tornado a vida do seu próximo mais leve, é sinal que você tem passado por uma experiência. Se você não tem tornado a vida dos seus irmãos, das pessoas mais leve, nós precisamos refletir. João capítulo 3, vamos lá? Verso 1, texto bastante conhecido, fala sobre Nicodemos. Recentemente eu ouvi o pastor Domingos falando sobre experiências com Deus, aquilo me tocou muito, quero compartilhar isso com vocês, em nome de Jesus. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não podemos entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito.
Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem por onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Ok? Vamos trabalhar um pouquinho? O que acontece, queridos? Toda a vida cristã passa por uma experiência com Deus. Nicodemos, ele era um mestre em Israel, era um homem que tinha cumprido todos os requisitos da religião da sua época, uma pessoa que foi preparada desde os 13 anos de idade para chegar e ser estabelecido onde ele foi estabelecido. Ele se tornou de fato um representante da religião dos seus dias, mas enquanto ele não passou por uma experiência com Deus, nada mudou na vida dele. Quando ele encontra Jesus, eu não sei se você entendeu a tônica desse diálogo, mas Nicodemos, ele faz algumas perguntas para Jesus muito específicas, e ele diz assim: Senhor, eu sei que tu és alguém diferente, porque ninguém pode operar os sinais e os milagres que o Senhor está operando se Deus não for com essa pessoa. Jesus, queridos, ele poderia ter respondido à questão, mas Jesus não responde à questão de Nicodemos. Jesus diz o seguinte para ele, mesmo tendo sido indagado a respeito desse assunto, Jesus diz para ele: filho, deixa eu dizer para você, se você não passar por uma experiência com Deus, tudo o que você adquiriu até aqui, tudo o que você tem de conhecimento, toda a bagagem, todos os recursos, tudo não tem valor algum. Porque quando nós falamos a respeito de reino dos céus, queridos, sem experiência com Deus não existe reino. As experiências com Deus nas nossas vidas, elas precisam ser notadas, elas precisam ser vividas. O novo nascimento é uma experiência com Deus. É uma experiência que as pessoas que são convencidas pelo Espírito Santo a respeito de pecado, justiça e juízo, elas têm que passar. Existem pessoas que às vezes elas têm dúvida até se elas nasceram de novo. Por quê? Porque uma vez tendo encontrado o autor da vida, ainda não percebe a vida do autor nelas. Então elas entram em crise. Elas falam: não é possível, será que eu nasci de novo? O batismo nas águas é uma experiência que Deus proporciona para aqueles que creram debaixo de uma obediência à sua palavra. Quando Jesus fala em Mateus, nos últimos momentos ali da carta de Mateus, ele diz: olha, ide fazer discípulos por toda a terra, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. Aí ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O que Jesus está nos dizendo? Olha, haverá uma outra experiência para vocês, e essa experiência vai transformar a vida de vocês de tal forma que vocês vão passar a entender e a carregar o peso daquilo que é cristianismo de fato e de verdade, como nunca antes vocês carregaram. Deus está nos falando que as experiências que Deus nos dá, elas não devem ser ignoradas. Eu sei que você e eu passamos por algumas experiências com Deus. Alguns de nós nascemos de novo, alguns de nós renunciamos muitas coisas, alguns de nós vimos sinais, poder, milagres, prodígios, maravilhas, curas. Nós passamos por experiências com Deus. Por que nós passamos por experiências com Deus, amados? Porque as experiências com Deus edificam a nossa fé. Sem experiências, tire as experiências que Deus promove na sua vida e você terá uma religião morta. Uma religião morta. Quando você olha para os autores da Bíblia, quando você olha para os homens, para as mulheres que Deus usa, não somente na Bíblia, mas em toda a era da igreja na terra, você vai ver que esses homens e essas mulheres tiveram experiências profundas com Deus, que marcaram a sua realidade. Acabamos de ouvir a Jennifer agora. Ela falou assim: olha, uma pessoa com deficiência, ela não tem a escolha, porque ela nasceu com aquilo, e ela tem agora que aprender a lidar com tudo isso, mas eu passei por uma experiência, e pela experiência que eu fui tocada e que eu passei, eu decido lutar pela causa. Quando nós passamos por experiências, queridos, Deus muda algo dentro de nós, Deus transforma a gente de dentro para fora. Eu quero falar de alguns personagens para que você possa, de fato, entender onde Deus quer nos levar hoje, por que Deus está dando essa tônica à igreja. Nicodemos teve que entender o processo pelo qual ele estava passando.
Embora havia muito conhecimento, não havia vida. Embora havia muita letra, não havia espírito. Quando você olha para os textos bíblicos, você vai ver homens sendo marcados em todo o tempo. Deus vai levantando os homens desde que nós nos conhecemos por humanidade. Mas existe alguns que, a Bíblia tem centenas de experiências que nós poderíamos relatar, mas eu vou relatar algumas pessoas e nós vamos entender o porquê que as experiências são importantes para nós. A pergunta que eu faço para você: quem seria Jacó se ele não tivesse tido uma experiência com Deus no Vale de Jaboque? Quem seria Jacó? A Bíblia nos fala a respeito de Jacó e Esaú, nos fala a respeito de uma promessa de Deus na vida desse garoto. Assim que ele nasce, Deus libera uma palavra sobre a vida dele, mas ele precisou de uma experiência para entender que aquilo que ele carregava era muito maior do que ele. Às vezes nós carregamos algo, querido, sequer nós temos a consciência do que carregamos, porque nós não passamos por experiências que marcaram as nossas vidas. Antes do Vale de Jaboque, sabe quem que era Jacó? Um enganador, um mentiroso, um trapaceiro. Uma pessoa que levava vantagem sobre tudo e sobre todos. Você conhece alguém assim? Que a primeira oportunidade que ela tem de tirar uma casquinha de alguém ou de alguma coisa, ela tira? Sempre leva vantagem em tudo? A pessoa passa a ser dominada, querida, quando não tem uma experiência com Deus, por aquilo que o seu coração, o seu ego, os seus olhos desejam. Mas Jacó, ele passa por uma experiência, ele é marcado por Deus. Gênesis 32 vai falar sobre o período em que ele luta com Deus e ele prevalece. Peniel. Deus marca a vida desse homem e transforma a vida desse homem numa experiência que agora ele já não é mais uma pessoa que engana, agora ele passou a ser um homem da verdade. A experiência de Jacó com Deus, queridos, nesse momento da vida dele, transformou ele de tal forma que as 12 tribos de Israel nascem através dele. Deus muda o nome e a identidade desse homem por uma experiência vivida dentro de um vale, numa vigília sozinho. Às vezes falamos tanto sobre vigília, oração, busca, entrega, e nós usamos muitas dessas questões no coletivo. Deixa eu dizer para você, Jacó vinha vindo com toda a sua família, com todo o seu gado, com todo o seu rebanho, com tudo que tinha, as suas riquezas, os seus bens, os seus servos. Jacó já era um homem rico nesse período. Labão, o seu sogro, tinha feito muitas coisas com ele, mas Deus havia prosperado a vida de Jacó. E Jacó vem vindo com uma caravana ao encontro do seu irmão Esaú. Mas antes de encontrar-se com o seu irmão Esaú, Jacó falou o seguinte para suas duas esposas. Era permitido naquela época, tá, queridos? Contextualiza. Cultura. Ele tinha duas mulheres, ele pede para as duas mulheres passarem adiante dele e levar todos os seus rebanhos, filhos, crianças, os seus servos, e ele fica. Sabe por que ele ficou, queridos? Porque Jacó entendeu que não havia mais condições dele seguir se ele não tivesse uma experiência de fato e de verdade com Deus. Deixa eu dizer algo para você. Existe um momento na sua e na minha vida que nós não conseguimos mais continuar enganando as pessoas. Porque existe um momento na vida que nós entendemos que nós somos enganadores. Que nós postamos nos nossos stories as melhores fotos, as melhores frases de efeito, mas sequer nos importamos com isso. Existe um momento na nossa vida que nós precisamos ser marcados na nossa realidade. É melhor que nós não postemos do que postar aquilo que não vivemos. E entendermos que nós precisamos viver aquilo que pregamos e pregar aquilo que vivemos. Essa é a experiência de uma pessoa que foi completamente transformada e marcada. Jacó, queridos. Moisés. O que seria de Moisés sem a experiência no Horebe com a sarça ardente? Não fosse a experiência que Deus deu a Moisés através da sarça que pegava fogo e não os consumia. Ei, deixa eu dizer algo para você. Se você estudar sobre isso, até hoje é assim no deserto. O deserto tem fenômenos assim. As coisas pegam fogo no deserto porque o calor é muito intenso, não tem chuva. Era comum, querido, as sarças pegarem fogo no deserto. E os moradores daquela época, as pessoas daquele período, sabiam disso.
Moisés, na verdade, estava com um rebanho, Moisés sabia disso. Moisés sabia que a sarça pegava fogo, mas ele passa por uma sarça que está pegando fogo e não se consome. Uma experiência. O que seria de Moisés? Quem seria Moisés sem a experiência que Deus deu a ele na sarça ardente em falar com ele? Existe um momento na sua e na minha vida que nós precisamos ter essa experiência, onde Deus não fala conosco através de terceiros e quartos, mas que Deus fala conosco de maneira direta. Se eu te fizer uma pergunta, o que Deus falou com você essa semana? Você poderia me dizer? O que Deus requeriu de você essa semana? Experiências, queridos, que transformam a vida de pessoas, fazem com que as pessoas deixem de se tornar religiosos, pessoas que cumprem regras e ritos por conta de uma igreja, por conta de um sindicato, por conta de uma profissão, por conta de... Ei, Deus quer mudar e transformar as nossas vidas de maneira direta, numa realidade real e pessoal com Ele. Não fosse a experiência de Moisés com a sarça ardente que Deus promoveu para poder falar com ele face a face, nós não teríamos os 5 livros da Bíblia primeiros escritos. Moisés quem escreveu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco. As leis do Senhor vieram por meio da vida desse homem, que até então não era ninguém, mas ele teve uma experiência profunda. E a experiência dele com Deus na sarça ardente falou para ele: Moisés, farei de você um libertador. Moisés é reconhecido existe uma matéria que nós estudamos chamada tipologia, são tipos de coisas ou tipos de pessoas. Moisés é um tipo de Cristo. Moisés foi levantado como um libertador no seu período na nação de Israel, por conta de uma experiência que teve. Josué, queridos, Josué se torna sucessor de Moisés. Sabe por que ele se torna sucessor de Moisés? Porque ele começou a participar e perceber que as experiências que Moisés tinha com Deus eram muito profundas, ele desejou isso também. Ele desejou uma experiência com Deus, ele não desejou uma experiência com a comunidade, ele não desejou uma experiência com a posição social que ele poderia ter, ele não desejou uma experiência com as questões financeiras de Israel, ele desejou uma experiência com Deus. A grande sacada de Moisés, queridos, que ele deixou para Josué e Josué depois herda isso, era o relacionamento pessoal com Deus, uma experiência que nós precisamos desenvolver todos os dias na vida. Moisés foi levantado por Deus e Josué está olhando para isso. E quando Moisés foi levantado por Deus, queridos, a Bíblia nos diz que mesmo depois de Deus ter usado Moisés da maneira que usou, Moisés nunca deixou de ter experiências reais, diárias e pessoais com Deus. Quando você olha para Êxodo, você vai ver que Moisés, ele tinha uma tenda chamada tenda do encontro. Êxodo 32, a tenda do encontro. Moisés todos os dias pegava essa tenda do encontro, ele saía distante do arraiá, ele abria a sua tendinha, e a Bíblia diz que todas as vezes que Moisés ia para a tenda do encontro, todo Israel, queridos, homens contados, eram 3 milhões de homens que podiam ser contados para a guerra, fora mulheres e crianças que não eram contados. Então a Bíblia cita 3 milhões de pessoas que eram contadas. Imagina as mulheres, os filhos. A Bíblia diz que quando Moisés passava todos os dias para ir para a tenda do encontro, todo Israel saía na porta da tenda. Milhares de pessoas olhando para um homem que tem uma experiência com Deus. E a Bíblia diz que então Moisés, ele entrava na tendinha do encontro dele, e quando ele entrava, diz que a nuvem de glória do Senhor vinha sobre aquela tenda. A Bíblia diz que quando então as pessoas na porta da tenda em pé viam que Deus vinha falar com Moisés, todo Israel, todas as tendas, eles se ajoelhavam na porta da tenda. Existe um ditado aí fora, né, que diz que conselhos são bons, mas na verdade o que arrasta é o exemplo. Tinha falhado. O exemplo arrasta experiências com Deus.
A experiência que Deus trouxe à sua vida, as experiências que você tem com Deus, tem feito com que outras pessoas possam desejar se dobrar diante de Deus também? Essa é a questão que nós precisamos todos os dias perceber em nós, experiências. Só que daí Deus, queridos, recolhe Moisés, e agora Josué entra em ação. Só que Josué, ele tem um padrão, diga comigo, padrão. Existem padrões que você precisa respeitar, não negocie eles. Se você negociar os princípios e os padrões estabelecidos por Deus na sua palavra, é questão de tempo, cheira a morte, vai dar problema, é questão de tempo. Ou nós respeitamos os padrões e os princípios de Deus, queridos, Deus é imutável, nós não mudamos Deus. Ah, mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu, que ia fazer contra Israel, e Moisés orou. Olha, queridos, deixa eu dizer para vocês, Deus é imutável na sua essência. Nós temos atributos de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem amor, Ele é amor. Então Deus é imutável na sua essência. E como Deus é imutável, queridos, uma das essências de Deus que nós precisamos todos os dias avaliar na nossa própria vida é que Ele é santo. E o santo e o profano não andam juntos. Nós precisamos entender isso. Josué agora tem uma experiência com Deus, assim como Moisés teve. E Josué, então, ele está diante, no limiar de uma batalha. E daí ele recebe a visita de um ser celestial. E ele pergunta para esse ser: você é dos nossos ou você é contra nós? Você é um anjo? Ele falou: não, eu sou o príncipe dos exércitos. Jesus, isso é chamado teofania na Bíblia. Jesus visita Josué, queridos, e Josué tem uma experiência com Deus. Então Jesus fala para Josué: tira as sandálias dos pés, assim como Moisés teve que tirar, porque o lugar que você está pisando é santo. Deixa eu dizer para você, igreja, sabe o que faz de um lugar santo? Não é o lugar que você está, mas é quem está nesse lugar. Você pode estar em qualquer canto da terra, se Jesus se apresenta neste lugar, esse lugar se tornou santo. Deus fala para Josué, através do seu filho Jesus, dizendo para ele: eu estou te dando uma experiência que está marcando a sua vida, filho. Assim como Moisés falou com meu pai face a face, hoje, face a face, eu estou falando contigo. Nós precisamos entender isso, queridos. Deus deseja ardentemente muito mais do que você, Ele deseja se revelar a nós. Nós buscamos as revelações de Deus, muitas vezes de maneiras distorcidas, com a mente equivocada, porque nós queremos ser a pessoa que tem, o poder, que temos a autoridade, que temos reconhecimento, que temos likes nas mídias. Ei, deixa eu dizer algo para você, todas essas coisas são secundárias. Quando Deus toca uma pessoa, quando Deus toca uma nação, quando Ele levanta alguém por uma experiência, tudo muda. Nós somos transformados por aquilo que Ele está fazendo. Deus deu uma experiência a todo o povo, porque Deus tinha consciência e Ele é uma pessoa consciente. Deus sabia disso? Sabia que o Deus a quem servimos não é inconsequente nem inconsciente? Ele é consciente. Ele falou: dei experiências para Moisés, dei experiências para tantos outros homens, estou dando uma experiência para Josué, mas eu preciso dar uma experiência para o povo, porque o povo precisa entender que as minhas experiências serão marcos que dividem o antes e o depois da vida deles. Deus fala então para Moisés: vou abrir o Mar Vermelho. Deus fala para Josué: vou abrir o Jordão. Experiências para o povo. O povo passou por experiências, queridos. Às vezes nós estamos na casa de Deus e nós ficamos olhando para a experiência do pastor, do líder de célula, do presbítero, do ministério de música. Ei, deixa eu dizer algo para você, Deus deu uma experiência para o povo também. Não importa se você está aí embaixo, não importa se você está aqui em cima. O nosso Deus é um Deus de experiências conosco. Nós nunca mais somos as mesmas pessoas ao passar pela sua presença, ao termos uma experiência real e viva com Ele. Nós somos transformados em essência. Deus não quer mudar só o seu nome, muito menos a sua identidade. Deus quer que você morra, porque você precisa nascer de novo. Foi isso que Ele disse para Nicodemos. Deus não está preocupado em curar você, Ele está preocupado em te matar.
Ou você morre e nasce de novo, ou você nunca vai ter uma experiência. Mas tu és mestre em Israel, Jesus, porque ninguém pode operar esses sinais, esses milagres. Nicodemos, deixa eu dizer algo para você. Se você não morrer e não nascer de novo, filho, se você não passar pela experiência do novo nascimento, você abraçou uma religião. É por isso que pessoas passam pela igreja, mas elas nunca encontram a Jesus, porque elas não estão dispostas a passar pela morte. Todos nós, a Páscoa está chegando aí, né? A gente quer comer chocolate. Deixa eu dizer para você, chocolate está longe do que Deus quer nos ensinar. Todos nós desejamos a ressurreição de Cristo, queridos. Nós queremos viver na crista da onda, na ressurreição, mas nós não desejamos a morte de Cristo. Jesus está falando, passa por essa experiência, filho, filha. Eu estou dando a oportunidade a você. Prova para mim, pastor, que existe uma ação minha nisso também. Deus abriu o mar vermelho, mas ao abrir o mar vermelho, Deus falou assim, Moisés, estende o cajado. Ele pediu para quem estender o cajado? O milagre é de Deus, mas a ação da obediência é nossa. O povo atravessou o mar vermelho. Eu fico pensando, queridos, um montão de água lá, um montão de água aqui, Deus segurando os paredões de água, as crianças passando e perguntando para os pais, mãe, o que é isso aí? E a mãe e o pai estão dizendo, é uma experiência, filha. É uma experiência que você vai levar para os seus netos, para os seus bisnetos, tataranetos. Todas as nações saberão que existe um Deus que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre todas as coisas, porque aquilo que Deus quer fazer em nosso favor, Ele tem poder para fazer. E as crianças e as famílias passam, e depois de atravessarem o mar, Deus diz assim para Moisés, Moisés, todo mundo passou? Checou se todo mundo passou, Moisés? Todo mundo passou, Senhor. Ele falou, então agora toca o cajado no mar e devolva as águas ao seu devido lugar. E todo o exército egípcio vai ser consumido por essas águas, imergido por elas. Deus opera o milagre, queridos. Mas a experiência que Ele promove para nós, nós precisamos, enquanto a sarça está pegando fogo, a gente precisa ir lá olhar para ela. Está acontecendo algo aqui. Por que você permitiu que a sua vida virasse uma religião? Por quê? Não era assim no começo. Você amava Deus profundamente. Você não media esforços, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha horário, não tinha dias, queridos. Não importava os recursos, não importava quanto custava, você ia fazer alguma coisa, você ia se lançar nisso. Talvez você tenha se esquecido da experiência mais profunda na sua vida, aquela que te mudou, que te transformou por dentro. Hoje, a maioria das coisas é um peso. Ah, mas vai fazer isso na sexta noite? Sextou. Que isso, irmãos? Experiências. Deus tirou você do lago da morte, da lama, nos escreveu no livro da vida, o nosso nome está lá. Nós tivemos uma experiência profunda com Deus. Deus mudou a nossa sorte, a nossa realidade, mudou a nossa família, aquilo que somos, aquilo que temos, tocou a nossa saúde, tocou a nossa mente, tocou o nosso vigor, tocou o nosso intelecto. Deus nos transformou de dentro para fora. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Uma vez que temos uma experiência com Ele, não somos mais os mesmos. Você não está aqui por conta de uma religião, por conta de uma denominação, de uma placa, por conta de um pastor, de uma liderança. Você não está aqui por conta disso. Você está aqui porque Ele promoveu uma experiência real e pessoal para você, porque Ele decidiu ter um encontro com você. Às vezes marcamos encontro com pessoas, imprevistos acontecem, elas não aparecem, mas Ele nunca falha. O encontro que Deus marca com você, Ele comparece. Deixa eu dizer para você, queridos, na antiga aliança, havia uma aliança entre Deus e o homem, e Deus compareceu em todas as alianças que Ele fez conosco, mas o homem sempre falhou com Ele.
Quando Deus traz o dilúvio sobre a terra, nós temos uma experiência, um marco que dividiu a história da humanidade, antes e depois do dilúvio. Quando as terras aparecem secas novamente, Deus dá um sinal. Deus fala assim para Noé: Noé, dá uma olhada para o céu. Você está vendo esse arco? Sabe que arco é esse? Arco-íris. Está lá na Bíblia, em Gênesis. Está vendo o arco-íris, Noé? Ele falou: estou vendo, Senhor. Ele falou: esse é um sinal da minha aliança contigo. Agora eu te faço uma pergunta: por que o arco-íris não é um círculo? Por que ele é meio arco? Só tem um que pode sustentar esse encontro. Ele não falha. A partir de Deus, Deus sempre fez, queridos. Sempre fez. Quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, Abraão dorme. E quando Deus passa pelo sangue do limiar da promessa, depois Abraão acorda e falou: Senhor. Ele falou: pois é, fiz uma aliança com você, você dormiu. Você acordou, a aliança está feita. A minha parte pode deixar que eu cumpra, Abraão. Experiências com Deus, queridos. Deus quer mudar a sua realidade. Eu poderia falar sobre muitas outras coisas para você, mas eu vou dizer para você: quem seriam os apóstolos se eles não tivessem tido a experiência do enchimento do Espírito Santo no cenáculo? Haviam 120 pessoas no cenáculo orando, queridos, em Atos, e Deus os visitou. Deus transformou completamente a vida daquelas 120 pessoas. Dali nasce a igreja primitiva nasce desse momento. A experiência do Espírito Santo na vida daqueles irmãos mudou toda a realidade. Até nos nossos dias, nós colhemos frutos de experiências que os nossos irmãos tiveram. A experiência do enchimento do Espírito Santo. Tire a experiência do Espírito Santo da sua vida e você não é ninguém. Eu não sou ninguém, porque nós não podemos servir a Deus sem o seu Espírito, queridos. É por isso que homens e mulheres tombam no caminho ao longo dos anos, porque eles chegam a um momento de se acharem semideuses, achando que podem sem o Espírito Santo. E Jesus, ele declara: sem mim nada podemos fazer nada sem Ele. Não fosse a experiência do cenáculo, aqueles homens seriam simples homens como eu e você. Atos capítulo 9, eu finalizo com isso. Atos capítulo 9, nós temos a experiência na estrada de Damasco. Saulo encontra Jesus. O que seria de Paulo sem a experiência da estrada de Damasco? Não seria nada. Paulo era um perseguidor da igreja, um assassino. Não fosse a experiência de Saulo na estrada de Damasco, queridos, nós não teríamos o maior apóstolo pela fé. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foi ele que escreveu, inspirado por Deus, por conta de uma experiência que ele teve numa estrada. Encontrou-se com Jesus. Eu quero finalizar com você, queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Assim você acha que eu estou para te liberar? Quantos me dá mais 2 minutinhos? 2, 4, 6, 8, mantém 10, 12, 14, 16, vamos lá. Deixa eu dizer para você. Deus quer marcar você por novas experiências. Eu sei que você já teve experiências profundas com Deus. Mas nós, às vezes, a humanidade peca e erra muito nisso. Elas tornam as experiências que Deus deu a elas em algo comum. Passam a tratar a presença de Deus como algo comum. Deixa eu dizer, a presença de Deus não é comum. Isaías estava no templo. A Bíblia diz que ele tem uma visão aberta daquilo que Deus é. A primeira coisa que Isaías diz, ele diz o seguinte: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e vi ao Senhor. Ele tem uma experiência com Deus, queridos. Salmo 73, você vai ver Asaf, o Salmo de Asaf. Asaf trabalhava para Deus na casa do Senhor naquele período, há 51 anos.
Quando você olha o período que ele iniciou, você vai ver o período desse acontecimento, você tem que fazer as contas, né? Também deixa de ser forgado, né? Tem que pegar as datas e você vai fazer a conta. Quando essa experiência acontece na vida de Asaf, fazia 51 anos que ele servia a Deus dentro do templo. A Bíblia diz no Salmo 73, verso 12 em diante, que Asaf faz uma comparação nos primeiros versículos da vida dele com o ímpio. Ele começa a se queixar e falar: Deus, o ímpio prospera, eu te sirvo e estou nessa condição. O ímpio tem tudo, eles não passam por necessidade alguma. O ímpio sequer fica doente, a gente está doente o tempo todo. E ele começa a fazer umas queixas nos primeiros versículos, versículo 12 e 13 em diante, ele começa a dizer o seguinte: até que um dia eu entrei no santuário do Senhor na sua casa. Queridos, o homem está há 51 anos dentro de um ofício, indo para esse lugar toda semana, quase todos os dias. Mas depois de 51 anos fazendo a mesma coisa, ele diz assim: até que um dia eu entrei na casa do Senhor. Existe um momento na sua e na minha vida, queridos, que a gente pode estar vindo na igreja há muito, mas existe um momento que nós temos uma experiência real e pessoal com Deus. É aquele momento que Deus marca a sua identidade, Ele muda você de dentro para fora. Não tem mais a ver com religião, não tem mais a ver com gosto, não tem mais a ver com preferência, tem a ver com aquilo que Ele está fazendo. E eu acredito que Deus está marcando o nosso dia hoje. Deus está dando a você a oportunidade de ter uma experiência com Ele. Vai ser aqui, pastor? Não sei. Porque se não for aqui, você precisa voltar para casa, você precisa trancar-se dentro do seu quarto, separar um tempo com Deus e dizer: Senhor, o que eu ouvi hoje mexeu muito comigo. Eu não vou largar do Senhor como fez Jacó, até que eu tenha uma experiência que o Senhor possa mudar o meu caráter, a minha vida, a minha essência. Nós temos um problema de essência, queridos. Você precisa de uma experiência nova com Deus. Não para que você tenha um experiencialismo, se é que existe essa palavra. Se não existe, também estou inventando. Você precisa de uma experiência real com Deus. Quando você tiver o renovo dessa experiência do Espírito Santo, a alegria da salvação vai voltar ao seu coração. E você vai passar a enxergar as coisas como quando você teve o primeiro encontro com Jesus. Quando Ele te sedentou, que você estava com sede. Quando Ele te deu pão, quando você estava com fome. Quando você era um mendigo lá fora, mas aí quando Ele te encontrou, Ele te fez assentar-se com os príncipes em mesas importantes. É isso que Deus fez conosco, queridos. E Deus quer nos devolver isso, porque muitos de nós, ao longo da caminhada, vamos perdendo a essência das experiências com o Espírito Santo. Eu queria que você orasse. No seu lugar mesmo, queria que você colocasse sua vida diante de Deus. Nós estamos finalizando. Nós vamos ter uma última canção. Eu queria que você pensasse sobre o que você ouviu aqui em nome de Jesus. Nicodemos procura Jesus à noite, por conta da sua reputação. Ele tem vergonha. Ele não queria assumir Jesus publicamente. Ele ficou pensando: como que eu posso assumi-lo publicamente? Eu sou um homem de honra, eu sou um homem de poder, de autoridade na terra. A Bíblia diz que Jesus conversa com Nicodemos à noite, e Nicodemos, assim que termina a conversa com Jesus, ele sai da presença de Jesus e vai embora. Então fica uma interrogação para nós, né? Ele de fato nasceu de novo ou não? A palavra de Jesus e a experiência com Jesus transformou a vida dele ou não? Só que daí, quando Jesus é crucificado, queridos, a Bíblia diz que um homem chamado José de Arimateia, esse homem, ele reclama o corpo de Jesus e empresta o túmulo para que Jesus pudesse ficar ali por 3 dias. A Bíblia diz que quando José de Arimateia vai recolher o corpo de Jesus para sepultar, Nicodemos está junto. Nicodemos se converteu. Ele entendeu. Ele foi tocado profundamente, ele foi transformado. E ele assume publicamente que ele estava sepultando o seu mestre que haveria de ressuscitar. Eu quero fazer um apelo a você essa manhã. Se você entrou aqui e você de fato precisa desse novo nascimento que Deus proporcionou para Nicodemos e para muitos de nós,
Se você quer tomar uma decisão hoje, quer dizer, Senhor, eu entendi a Tua palavra, eu não vou mais me omitir, eu preciso de uma experiência contigo. Onde você está? Eu quero orar por você. Há alguém aqui? Amém, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Você que está aqui na frente, abra suas mãos e repita comigo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, eu reconheço que o Teu Espírito pode transformar a minha vida pela experiência real e pessoal contigo. Por isso eu te peço, perdoa-me, Pai, pelo meu passado, pelos meus erros, e me dá a oportunidade de escrever uma nova história. Assim, Senhor, eu o reconheço como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você puder aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar? Abra suas mãos, vou te abençoar para você ir embora debaixo da bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e que ele te dê a paz que o mundo não pode te dar. Que essa semana seja uma semana de milagres e de experiências profundas com o Espírito Santo de Deus, através daquilo que o Senhor tem proporcionado para você. Em nome de Jesus, amém. Amém?